Pai do Senhor, amados e queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria trazer aqui hoje uma reflexão sobre salvação, o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. E eu quero trazer essa palavra, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, entre o verso 8 e o 10. Diz assim a palavra do Senhor: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então vai ser essa palavra que nós vamos estudar aqui nessa noite. E a palavra do Senhor era bem clara a respeito da salvação. Infelizmente, um homem, ele entra, e aí que está o erro, aí que começa a confusão, é quando o homem entra e começa a dar uma ajuda para Deus. A palavra é bem clara: pela graça sois salvo, mediante a fé. Olha, quem planejou tudo, a nossa salvação, foi Deus. Não tem participação do homem. Não tem como eu fazer algo para adquirir a minha salvação, porque quem planejou a salvação foi o próprio Deus. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, ele veio não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então a salvação está disponível para o homem. Não tem nada que eu possa fazer para agradar a Deus, para que venha contribuir com a minha salvação, porque foi Deus quem preparou. Mas qual o meio de eu adquirir, de eu possuir a minha salvação? O meio é a fé. E essa fé é um dom de Deus também. Então essa fé que eu tenho em Deus para minha salvação, essa é uma fé genuína. Ela não é uma fé natural que todo mundo tem. Essa é uma fé genuína, que o próprio Espírito Santo, ela produz no nosso interior, e nós o quê? Reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu não preciso de fazer nada. Mas para a religião, eu preciso. Para a religião, só Jesus não resolve a minha situação. A minha fé em Jesus não resolve a situação. Eu tenho que contribuir com algo. Eu tenho que fazer algo também para poder ajudar na minha salvação. Para quê? Porque Deus vai olhar: ô, Mauri é bonzinho, ele está fazendo tudo certinho, por isso que eu vou salvar ele. Aí o homem, ele veio com uma doutrina do homem. Olha, você entregou sua vida para Jesus? Tudo bem, agora você tem que obedecer esses mandamentos aqui que a igreja vai te impor. Aí o que acontece? A mulher não pode cortar cabelo, a mulher não pode passar batom, a mulher não pode usar brinco, não pode usar anel, ela não pode passar esmalte, não pode usar calça comprida, senão ela perde a salvação. Meu Deus, mas se é Deus que preparou, eu não participo da salvação? Como que as indumentárias vai me levar para o inferno? Vai fazer que eu perca a salvação? Isso é para a mulher. Aí vem para o homem. O homem, ele não pode andar de bermuda, ele não pode andar sem camisa, ele não pode jogar futebol, ele não pode ir no estádio. Então os homens, a religião, ela começa a te podar. Ela começa a te colocar dentro de uma gaiola e coloca Deus também dentro de uma gaiola. Então ela te aprisiona. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos liberdade. Mas essa liberdade não para que eu peque, mas a liberdade nele. Então a salvação independe. É lógico que quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo que vai trabalhar na minha vida, ele vai tirar tudo aquilo que não me agrada. Tudo aquilo que eu estou praticando que não me agrada a Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai me incomodar. E essas coisas vão sair. Porque o Espírito Santo não é vontade própria minha, mas o Espírito Santo veio e falou: Mauri, isso não tá legal, não faça isso, não faça aquilo. Então é o Espírito Santo e não o homem que venha dar ordens para mim. Então a minha salvação foi Deus que preparou antes da fundação do mundo. E Ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos da graça de Deus. Então, quando a palavra do Senhor diz aqui, Paulo escrevendo para os Efésios, ele fala assim: pela graça sois salvos. O que é graça? É um favor imerecido. Vamos dar um exemplo.
Uma pessoa está devendo R$1 milhão. Ela não tem condições de pagar. A dívida foi aumentando demais. Chegou a 1 milhão. Essa pessoa não tem dinheiro para pagar e está sendo ameaçada de morte. Ela sabe que a qualquer momento o credor vai vir para matá-la. E aparece um homem e chega para ele e fala: quanto que é a sua dívida? Se 1 milhão e eu não tenho condições de pagar. Essa pessoa vira para essa pessoa, outra pessoa, e fala assim: eu pago a sua dívida. Ela vai e paga a dívida e fala: você está livre, você não vai morrer mais. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós tínhamos uma dívida, nós seríamos mortos, nós iríamos para o fogo eterno. Mas Deus envia teu filho e ele paga a minha e a sua dívida, não com dinheiro, não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas, mas com o sangue dele. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para salvar a mim e a ti, um favor imerecido. Se Deus olhar para dentro de mim, tem um hino que fala: nada vai encontrar de bom. Se ele for olhar para a humanidade, ele não encontra nada de bom. Mas só que Deus agora, quando ele olha para mim, ele vê o Senhor Jesus, ele vê Jesus em mim. Por isso que ele me recebe, por isso que ele me aceita. E foi ele quem veio até mim, não foi eu que fui até Deus, é ele que veio até mim. O homem, ele foge de Deus. Se deixar por minha conta e para sua, nós vamos fugir de Deus. Jardim do Éden, Adão e Eva tinham comunhão com Deus até o dia que eles pecaram. Quando eles pecam, o que eles fazem? Eles se escondem. Mas Deus vai ao socorro, Deus vai ao encontro deles. Eles saíram da presença de Deus, mas Deus foi ao encontro deles. E é assim comigo e com você. Deus, ele vem ao nosso encontro. Agora, vai caber a mim ou a você parar para ouvir a voz do Espírito Santo. E o quê? Aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, pela graça, sois salvo. Mediante o quê? A fé. Esta fé que o próprio Deus concedeu a mim e a todos aqueles que reconheceram ele como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós. O que é que não vem de mim? A salvação e a fé. Eu tenho uma fé natural, mas essa fé sobrenatural, essa fé genuína que me leva à salvação é o próprio Deus, porque a fé também é um dom. Ela é concedida por Deus para aqueles o quê? Que abrirem o coração. Então Deus de antemão já preparou a minha e a sua salvação. Tá vendo como que a salvação é fácil? Nós é que complicamos. Nós é que colocamos empecilho. Mas muitos também, eles não vão até Deus porque é de graça. Que se cobrasse pela salvação, eu creio que muito mais pessoas estariam querendo a salvação. Elas iam pagar pela salvação. E o jovem rico? Ele chega até Jesus. Bom mestre, olha a pergunta que ele faz para Jesus. Ele chega para Jesus com toda a reverência. Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha só a pergunta. O que eu devo fazer? Nada! Apenas reconhecer que é pecador e receber a graça e receber a sua salvação. Ele queria fazer algo. Aí Jesus faz o seguinte com ele: tá, você quer saber, né? Faz o seguinte: você tem observado as leis? Honrar pai e mãe, não matar, não defraudar alguém, não levantar falso testemunho. Ele falou: eu tenho observado isso desde a minha juventude. Ele era religioso, ele estava preocupado com a vida eterna. Ele foi na pessoa certa, ele foi até Jesus. Mas Jesus falou assim para ele: olha, tem algo que você precisa de deixar. Ah, é? Aqui faz o seguinte: vai, vende todos os seus bens, distribui para os pobres e me segue. Você terá um tesouro no céu. A palavra diz que ele baixou a cabeça e foi embora triste porque ele tinha muitas posses. Jesus estava preocupado no dinheiro daquele homem, nas posses dele? Não. Jesus mostrou para ele onde estava o erro dele. O Deus dele era a riqueza. A riqueza que estava impedindo ele de ir até Deus, de se entregar. O que tem impedido de mim e a você nos entregarmos completamente para Deus? O que tem impedido? É a nossa família? É o emprego? É os amigos? É a fama? O que tem impedido de nós a chegarmos até Jesus? Porque um dia nós vamos ter que dar conta. Eu acho muito engraçado o jovem. Você chega para falar de Jesus para o jovem fala: eu tô jovem ainda. Quando eu tiver mais velho,
Eu penso nesse caso, eu entrego minha vida para Jesus, mas eu quero te dizer, jovem, dá uma voltinha no cemitério, tá cheio de túmulo de jovem. Dá uma voltinha na penitenciária, tá cheio de jovem. Dá uma voltinha nos hospitais, cheio de jovens doentes. Vai nas casas de recuperação, tá cheio de jovem. Tá esperando o quê? Para entregar sua vida para Jesus. É desde a tenra idade. É desde a tenra idade. O que está te impedindo? Não deixa nada te impedir de ir até o Senhor Jesus. Outro dia eu conversando com o Senhor, ele já está na casa dos 70 anos, e eu falava de Jesus para ele, sabe o que virou para mim? Pastor, se eu fosse mais novo, eu entregaria minha vida para Jesus. O jovem fala quando tiver mais velho, e o velho quando tiver mais novo. Eu falei, cara, é agora o momento. Que jovem o que é agora o seu momento?